Beleza, vamos iniciar então. Sejam bem-vindos à nossa aula. Então, nós vamos tratar hoje de glicólise anaeróbica. Na biologia, vocês podem estar ouvindo esse termo como fermentação. Então, se vocês estiverem lendo o livro de biologia, vocês podem estar ouvindo esse processo como um processo de fermentação. Existe uma pequena diferença em relação à glicólise anaeróbica e à fermentação só no sentido de que organismo está realizando. Então, acredito a falar para vocês que a fermentação ele é a glicólise anaeróbica que acontece em seres unicelulares. Porque dependendo do ser unicelular que está realizando esse processo de glicólise anaeróbica, ele vai gerar um subproduto que pode ser o ácido lático ou pode ser o álcool etílico. Então, dependendo do tipo de microorganismo, ele pode estar produzindo álcool, que são as bebidas alcoólicas, ou pode estar produzindo o iogurte, a coalhada, que são bebidas lácteas. Então, o subproduto dessa reação química, desse processo químico, é resultado de uma glicólise anaeróbica. E aí, para esses seres microscópicos, a gente chama de fermentação. Agora, quando ele ocorre dentro do nosso organismo multicelular, no caso do ser humano, a gente chama, é mais apropriado a gente chamar em termos de glicólise anaeróbica. Mas é, na verdade, tudo sinônimo uma coisa da outra. Então, não precisa se preocupar com isso. Então, eu gosto de glicólise anaeróbica, porque é um termo que tem mais a ver com o assunto que a gente está tratando. Mas bora entender esse nome, tá? Porque às vezes você tem o nome do assunto, mas não entende o que significa esse nome, então é preciso que vocês entendam o que significa isso. Então, glicólise, ele é o prefixo e o sufixo de dois significados. Lise, todo o sufixo lise significa enzima, ou quebra, perdão. Ase é enzima, ise é quebra. Então, na verdade, é a quebra. Então, esse sufixo significa quebra, e esse prefixo glico significa glicose. Então, é a quebra da glicose. E anaeróbico quer dizer que esta quebra da glicose, ela acontece na carência, no déficit de oxigênio. Então, na nossa célula está acontecendo uma deficiência na chegada desse oxigênio, e devido à deficiência da chegada desse oxigênio, a glicose necessária para produzir o ATP que nós estudamos na aula passada, ela se quebra, mas ela não se quebra em todas as suas partes. Porque, na verdade, se a gente fosse pensar em termos de quantidade de quebras, ela acontece 6 vezes. Então, a glicólise é o elemento chamado C6H12O6. Então, por ter 6 carbonos, nós podemos quebrar ele em 6 partes, em 6 pedaços. Porque a cada carbono é produzido um dióxido de carbono. Então, na ausência de oxigênio, a gente não consegue quebrar esta glicose em 6 partes. A gente só consegue quebrar ela em 2 partes. E essas 2 partes foi aquilo que eu falei para vocês. Ou é o ácido lático, ou é o álcool etílico. Uma dessas duas coisas. Para nós, seres humanos, o resultado dessa quebra incompleta é o ácido lático. Olha lá, o que acontece? Qual é a sinalização do nosso corpo para que ele possa entender o momento em que se deva fazer uma glicólise anaeróbica? Porque até então, o que a gente viu na aula passada é que nós temos ATP armazenado nos nossos músculos, nós temos fosfocreatina também. E que a quantidade de fosfocreatina é até 6 vezes maior do que a quantidade de ATP. Porém, embora tenha uma determinada quantidade de ATP, de fosfocreatina, o nosso exercício físico não consegue perdurar por muito tempo. Ele supera e suporta, dependendo do condicionamento físico de alguém, no máximo 60 segundos. Então, é um tempo muito curto. Então, quando chega este momento ao qual não tem mais ATP e não tem mais fosfocreatina, precisa-se ter uma sinalização para indicar ao teu corpo que ele tem que buscar uma outra fonte de obtenção de energia, que já não é mais a fosfocreatina. E aí, esta sinalização é o que eu chamo de reação adenilato-quinase. Como ela vai acontecer?
Observa só. Perceba que eu já tenho ADPs livres na célula. Então, não é mais ATP, porque eu já gastei praticamente todo o ATP disponível para o processo físico, para a atividade física. Então, o que acaba acontecendo? Já que eu não tenho mais ATP disponível, aí ocorre, graças a essa enzima chamada adenilato quinase, ele vai pegar dois ADPs, dois LPs, ele vai transferir um fosfato de um ADP e passar para o outro. E aí, este ATP vai se transformar em adenosina trifosfato, enquanto que o outro vai se transformar numa adenosina monofosfato. Este ATP vai servir, ele vai se direcionado para o nosso trabalho biológico. Já esse AMP, ele vai sinalizar para o teu organismo, para o teu sistema nervoso, que você está com deficiência de fontes de reservas de energia. Ele chega lá, opa, o cérebro começa a entender, por que tem muito AMP aí? Quer dizer, então, que o negócio está pegando, a fonte de energia está pegando. Só que você quer manter o mesmo ritmo de atividade física que você estava fazendo há 60 segundos atrás. Você está numa atividade intensa, tá? Você está no momento de uma atividade física intensa. Então, eu preciso buscar um outro recurso que me dê energia de uma forma mais rápida possível. Só que acabou. O mais rápido que eu tenho é a fosfocreatina. Só que não tem mais. Então, o segundo mais rápido, depois da fosfocreatina, é a glicólise anaeróbica, que é a quebra incompleta da glicose. Então, é este sinal aqui que vai indicar o seguinte: epa, começa a quebrar a glicose de forma rápida, o mais rápido possível, porque o cara continua fazendo atividade física intensa. E ele precisa de mais ATP. É assim que vai funcionar. Você já está fazendo uma atividade física intensa, você está utilizando todo o teu ATP, utilizou toda a tua fosfocreatina, então tu não tem mais ATP imediato e nem fosfocreatina imediata para aquela atividade, mas você continua fazendo um esforço máximo. Então, o adenilato quinase, para continuar te fornecendo energia, ele começa a reagir 2 ADPs para transformar em um ATP, porque é esse ATP que te dá energia. Agora, quando aparece esse AMP, ele é um indicador para o sistema nervoso que você está precisando de uma outra fonte de energia. E esta outra fonte de energia, ela vai ser oriunda da tua alimentação, vai ser oriunda da glicose que circula pelo seu sangue. Só que não tem tempo para processar toda essa glicose. Então, a gente vai começar a quebrar ela de uma forma mais rápida possível. A glicose chega, ele só quebra uma vez. Passa para frente, quebra de novo, passa para frente, quebra de novo, passa para frente. Só que a consequência dessa quebra incompleta é o resíduo que é o ácido lático. Olha lá. Então, observa só. Esta reação é a indicação que nós vamos começar a usar os nossos alimentos para a produção de ATP. Porque até então, ATP armazenado e fosfocreatina armazenada não usa os nossos alimentos, não usa carboidrato, não usa gordura e não usa proteína. A partir daqui, vamos começar a utilizar os carboidratos, as gorduras e as proteínas para nos fornecer energia. É assim que vai acontecer. E olha só, a glicólise, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser na presença de oxigênio, quando tem oxigênio disponível para a célula, ou na ausência de oxigênio, quando o oxigênio não é suficiente para a célula trabalhar. Observa só, então eu tenho aqui a glicose. Esta glicose é o elemento químico que fica no nosso sangue, tanto quanto que nós temos a nossa glicemia. Então, esta glicemia, ou seja, esta glicose, ela serve para nos fornecer energia em todos os tipos de atividades do nosso dia a dia. Ela segue 2 caminhos. Ou o caminho aeróbico,
ou o caminho anaeróbico, tá? Em ambos os caminhos, seja o aeróbico ou seja o anaeróbico, a primeira quebra dessa glicose vai gerar um subproduto chamado piruvato. Existem alguns livros que falam que é ácido pirúvico, mas o correto é piruvato, tá? Então, tanto faz. Se o caminho se tiver oxigênio ou se não tiver oxigênio, vai produzir o piruvato. Entretanto, quando não tem oxigênio, o resíduo desse piruvato será o ácido lático. Agora, quando tem oxigênio, este piruvato aqui, tá aqui esse aqui é o elemento químico que forma o piruvato, e aqui é a reação que transforma ele em lactato. Então, quando tem oxigênio, olha o que vai acontecer. Na presença de oxigênio, este piruvato vai entrar na mitocôndria e ele vai passar por dois processos de reação. Ele vai passar 2 vezes pelo ciclo de Krebs e depois ele vai para a cadeia respiratória. E depois de ir para a cadeia respiratória, ele vai produzir uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de ATP. Só que tem um problema. Esse caminho aeróbico, beleza, produz muita energia, muita mesmo. Olha só o tanto de energia que ele produz. Fica a bateria cheia. Só que ele é um processo muito lento mesmo. Para vocês terem uma ideia, um mol de glicose, para ele produzir, para ele ser quebrado completamente, ele precisa de meia hora, de 30 minutos, para que ele seja quebrado totalmente. Só que eu não vou esperar essa meia hora. Vai ser complicado eu esperar essa meia hora. Tá entendendo? Então, precisa-se que seja uma coisa mais rápida, mais imediata. Então, por você ter uma necessidade muito imediata, você não consegue levar o oxigênio para essa mitocôndria a tempo. A sua respiração não leva oxigênio suficiente para lá. Então, você vai ter que recorrer ao segundo processo, que é o processo na ausência de oxigênio, aonde é produzido esse resíduo chamado lactato. Nessa situação, a mitocôndria não participa do processo químico. Ela está fora desse processo químico. Toda a reação química para a produção de ATP vai acontecer dentro do citossol da célula, dentro do citoplasma. Não acontece nada de ciclo de Krebs, nada de cadeia respiratória. É um negócio rápido, não tem oxigênio. E aí, por quê? Você está precisando disso o mais rápido possível. E aí, qual é a consequência desse processo ser muito rápido? É que a produção de energia é muito baixa. Ela é baixa, porém vai suprir um determinado tempo de atividade física que antes você não teria. Então, eu consegui fazer uma atividade física até 60 segundos usando a fosfocreatina. Com o lactato, eu ainda consigo perdurar essa atividade por uns 2, 3 minutos. É um tempo bem maior do que suportar aí 60 segundos apenas. Então, de 1 minuto a 3 minutos, o lactato vai lá, né? Esse tipo de reação vai lá e vai segurar a atividade física. Só que começa a acumular muito lactato no sangue. E devido ao acúmulo de lactato, vai gerar certas consequências que a gente vai ver daqui a pouco. O que determina o uso da glicólise anaeróbica? O que usa? Qual é o fator que faz com que você faça a glicólise anaeróbica? O que faz você usar a via anaeróbica é a necessidade imediata de energia. Eu preciso logo, anda logo, me dá logo essa energia. É imediato. Eu não posso esperar. Pelo fato de você não poder esperar, você tem que recorrer ao caminho anaeróbico. Agora, quando
a tua necessidade é uma necessidade que, não, eu não preciso de tanta energia agora, eu posso esperar. O exercício que eu estou executando é um exercício moderado, um exercício leve, ou é só atividade do cotidiano. Aí então eu vou para o caminho aeróbico, que é o caminho da respiração. Então, só vocês raciocinarem em relação a isso. Se a tua necessidade é imediata, o caminho é anaeróbico. Se você não está com pressa, o caminho é aeróbico. Quando você está com pressa, você não respira. Quando você não está com pressa, você respira. E quando você está com pressa, você não respira.